sabe que tem que descansar, acredita no Pai, confia no Pai, mas quando vem uma dificuldade muito grande, não consegue descansar, como a Bíblia fala. Nós não conseguimos entregar as nossas ansiedades nos braços do Pai. Por que isso? Nós sabemos que precisamos colocar nossas dificuldades, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, mas nós não conseguimos. Quer dizer, a nossa mente sabe disso, mas o nosso coração não consegue. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa formação na infância e adolescência, principalmente a infância. Se a pessoa teve um convívio num ambiente inseguro, num ambiente de desamparo, ambiente de muito conflito, ambiente de muita incerteza, ambiente onde não tinha uma relação afetiva organizada, ela vai desenvolver marcas emocionais, selos emocionais, sua memória emocional vai fixar uma incerteza também. Então, ela cresce numa alerta, ela fica em alerta, assim, com qualquer possibilidade de risco. Vem um desafio, vem uma dificuldade, então ela fica tensa. E se ela não aprendeu a confiar nos seus pais completamente, isso vai ser transferido para qualquer autoridade, principalmente para Deus. Por isso que tem essa dificuldade de entregar e descansar nas mãos de Deus. A irmã estava ministrando aqui no início do louvor e falando para permitir com que Deus entrasse, visitasse aquelas áreas escuras, que abrisse as janelas que às vezes nós não conseguimos abrir. São janelas de traumas variados por muitos motivos, e que nós fechamos e vivemos sem querer olhar para esses porões, para essas sombras, para esses escuros. São o nosso Egito, ou é o nosso Egito, a escravidão. Nós vivemos, às vezes, na escravidão do nosso passado, das nossas mágoas inconscientes, nossos medos inconscientes, nossas inseguranças conscientes. E nós não queremos mexer, às vezes, com isso, o que está por trás de uma insegurança, o que está por trás de uma baixa autoestima, o que está por trás de uma raiva, de uma mágoa, a gente não quer mexer com isso. Nós trabalhamos, às vezes, só os sintomas. E o Senhor, Ele quer trabalhar a causa. E foi isso que eu tentei trabalhar através da minha autobiografia neste livro aqui, Florescendo através da dor e do preconceito. O meu pai era alcoolista e negro, e como negro ele tinha um autopreconceito enorme. Então ele dizia que toda mulher negra, quando crescesse, seria prostituta e homem ladrão. Olha só o que ele pensava a respeito do negro. E isso foi passado para os primeiros filhos, porque logo depois ele se converteu, os outros filhos tiveram tipo um outro pai, um pai já com uma mentalidade diferente. Mas os 4 primeiros filhos, os 5 primeiros filhos, tiveram esse ambiente de muita insegurança,
É um ambiente onde dominava a agressividade, a violência por conta do álcool. Meu pai bebia todos os dias e ele era trabalhador, uma pessoa muito honesta, trabalhadora, porém ele gastava tudo que tinha com álcool e cigarro. E nessa questão da cor, eu acabei introjetando que preto era inferior, que preto não tinha valor. E minha autoestima era negativa, não era baixa, era negativa. E eu tinha essa crença. Outros motivos também, eu nasci doente, eu tive eczema dos 3 meses até os 11 anos. E as eczemas, as feridas, elas cheiravam muito mal, então as pessoas não podiam chegar perto, e nem meus irmãos, às vezes, ficavam tão perto de mim por causa do odor. Eu mesma, às vezes, não suportava o mau cheiro. E eu tinha essa dificuldade de ter amigos na escola, de ter pessoas perto de mim, por esses fatores, mas eu cultivava também, eu me apropriei de uma baixa autoestima. Eu não acreditava que era possível. Eu não acreditava. Mas foi exatamente através de Jesus, quando eu conheci uma pessoa, que eu fui trabalhar na casa dela, e ela soube mostrar o verdadeiro amor. Ela nunca chegou para mim e disse assim: olha, você precisa aceitar Jesus. Ela nunca chegou para mim: olha, eu vou orar com você. Ela nunca chegou para mim e impôs nada. Ela simplesmente se relacionava comigo com amor. Ela praticava a Bíblia ali nos relacionamentos comigo. Ela me respeitava, ela me valorizava, ela me estimulava. Quer dizer, ela praticava a Bíblia, sem falar da Bíblia. Nós precisamos, às vezes, tomar muito cuidado, precisamos pregar o Evangelho, mas, acima de tudo, precisamos viver o Evangelho. Às vezes, nós falamos textos bíblicos e cansamos de falar, mas não se vive. Sai uma mensagem sem qualquer autoridade. Quem vai dar base para nosso discurso, para nossa fala, é a nossa vida, é o nosso comportamento. E essa pessoa, então, mostrou Jesus através do relacionamento e me fez ficar desejosa a procurar uma igreja. E ela nem frequentava a igreja da cidade que eu morava, ela frequentava em outra cidade. E eu perguntei para ela, falou assim: olha, eu nem sei onde fica alguma igreja aqui, mas eu vou ajudar você a procurar. E ela me indicou uma, que foi o Tabernáculo, onde eu conheci a Carmen, e lá eu comecei a frequentar. E tem algo importante que eu também coloco aqui, é que eu hiper valorizava branco, porque eu achava que branco era top. Eu sentia que preto era pequenininho, mas branco. Então, quando uma pessoa branca se aproximava de mim, eu ficava super feliz, me sentia super valorizada. E quando eu comecei a frequentar a igreja, só tinha, na época que eu comecei, só tinha eu de negra, na época, depois entraram mais. E Deus fez exatamente isso para mostrar: olha, você vai perceber que você tem valor também. E foi nesse processo de convivência na igreja, com o grupo de adolescentes e depois de jovens, que Deus foi usando as pessoas para mostrar o meu valor. E, através de Jesus, eu pude melhorar a minha estima. Estou num processo, porque nós estaremos sempre em processo até morrer.
mas foi a presença de Jesus na vida das pessoas que me fez sentir muito amada e me faz sentir muito amada. O congresso de vocês tem como tema conquistadoras, né? E aqui eu quero lançar um desafio. Vocês são conquistadoras de si mesmas? No sentido de se permitir o Senhor entrar nessas sombras que foi falada pela irmã logo no início aqui da programação, de permitir, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E quando Davi escreve isso no Salmo 139, ele não está falando só de pecado, ele está falando assim, de coisas que a gente não sabe, que está no inconsciente. Tanto é que ele fala: Senhor, vê se há em mim, porque ele não sabia. Ele estava pedindo: sonda, entra, vê aí, mostra para mim coisas que eu não sei. Os nossos comportamentos vão mostrar, nossos comportamentos, reações, emoções, vão mostrar, vão emitir mensagens de questões às vezes inconscientes. Quando eu falo conquistadoras de si mesmas, é exatamente conquistar essa coragem de entrar, de permitir o Espírito Santo esquadrinhar sua emoção, esquadrinhar sua memória emocional e trazer à tona coisas que são difíceis de se lidar, mas são necessárias para nos tirar desse Egito, para nos tirar da escravidão dos nossos traumas, da baixa autoestima, das mágoas. É necessário permitir com que o Senhor esquadrinhe, e para isso precisamos de coragem. E só seremos conquistadoras se nos dispusermos a ser corajosas e permitir o Senhor nos esquadrinhar. Esse livro fala de muita dor, mas fala também de superação, fala também da ação e do poder do Senhor na minha vida, para restaurar não só minha saúde física, mas principalmente minha saúde emocional. E eu vou contar apenas um fato para vocês entenderem aqui como foi difícil tanto essa vida dentro do ambiente familiar, quanto lá fora. Quando eu tinha entre 7, eu não tenho certeza, que eu coloco entre 7 e 9 anos, não me lembro ao certo, nós tínhamos muita restrição de alimento básico mesmo. Meu pai trabalhava, mas, como eu já falei, ele gastava tudo com álcool e com tabaco. E um dia, minha mãe levantou, ela sempre fazia isso, falava assim: olha, hoje não tem nada para comer, eu não sei o que vai acontecer. E eu estava cheia de toda aquela situação, eu estava cansada de toda aquela situação. E às vezes a vizinha dava alguma coisa, minha mãe ia pedir alguma coisa na vizinha, e era algo pouquinho que a gente tinha que dividir entre os irmãos. E nesse dia eu saí e falei: não, eu vou dar um jeito. Eu era criança. E eu fui até um posto de combustível que tinha perto onde eu morava, e eu vi no lixo pé de frango. Eu fiquei maravilhada, feliz da vida. Fui lá e recolhi aqueles pés de frango, levei para casa. Minha mãe cozinhou e fez um tipo de farofa, farinha, pirão, misturou lá.
foi uma delícia. Nós almoçamos aqui, eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Quando chegou a noite, meu pai perguntou: o que vocês comeram hoje? Minha mãe falou: Jeane ela trouxe os pés de frango, e eu tinha mentido. Eu tinha falado que o dono do restaurante do posto tinha me dado, mas eu peguei no lixo. Meu pai veio e me bateu muito, muito. E ele disse assim: você está querendo ser o homem da casa? Você não vai ser o homem da casa. E me bateu muito. E quando meu pai batia em nós, ele tinha um certo prazer de ver sangrar. Então, ele batia com aquela parte da fivela, exatamente para sangrar. Esse episódio me marcou muito, porque eu tentei fazer algo bom e fui punida por isso. Mas aqui eu conto no livro o desfecho de tudo isso. Inclusive, eu coloco até a receitinha, de pé de frango, com mandioquinha, que eu faço até hoje, que eu tenho uma memória afetiva em relação a isso. Então, eu tinha essa dificuldade em casa e tinha a dificuldade fora, que era exatamente a questão da cor e a questão da doença. Mas o poder de Deus é tão grande, é tão intenso, é tão imenso, que me fez sair dessa escuridão, me fez olhar para essas janelas e abrir e permitir que Ele mostrasse coisas profundas e me tirasse desse lugar. Conquistadoras? Sim, mas conquistadoras de si mesmo. Essa é a prioridade, conquistar a si mesma através da coragem de mexer nas suas emoções, de mexer em coisas que às vezes dá medo, em coisas que às vezes traz dor, mas é necessário sair desse Egito, sair dessa escravidão emocional para viver a vida em abundância que o Senhor propõe para nós. Se nós não mexermos com esse mais profundo, nós vamos perder de viver com mais intensidade essa graça maravilhosa que Deus tem aí à disposição para ser vivida. Então, não sejamos limitadoras de viver em nossas vidas a graça e o amor que Deus tem para nós. E isso só é possível quando nós nos permitimos. Essa história pode ajudar você a compreender um pouquinho o quanto Jesus faz para trabalhar a autoestima. Ele não só trabalha o espiritual, ele trabalha em todo. Se você quiser adquirir esse livro, está lá à venda, lá na frente, custa R$45, e eu tenho certeza que em algum ponto desse livro, Deus pode falar com você. Tem vários relatos, tem também algumas citações, bem eclético na maneira que eu escrevo, eclética a maneira como eu escrevo, tem citações científicas, tem também a receita de pé de galinha, tem também música, mas começa também de uma forma bem séria, depois o livro fica mais light, e eu tenho ouvido que a leitura é agradável, tenho ouvido de muitas pessoas, e eu fico feliz porque a primeira edição se esgotou em um mês na minha cidade, essa aqui essa aqui é a segunda edição, e eu creio que Deus também possa falar ao seu coração através dele. Que Deus continue nos abençoando,
Que vocês sejam conquistadoras, mas principalmente conquistadoras de si mesmas, para a honra e para a glória do Senhor. Gente, muito obrigada por vocês me ouvirem, obrigada à pastora Carmen por ter me convidado, e que esse congresso possa ser um norteador para uma vida bem mais intensa com Jesus do que já é. Que Deus trabalhe no coração de cada uma de vocês que estão aqui. Deus abençoe vocês.